Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando da palavra de Jesus Cristo, do Novo Testamento, do livro de Mateus até o Apocalipse. Agora nós estamos entrando nas cartas do apóstolo Paulo, que foi escrito para as igrejas para o crescimento, a exortação e o ensinamento sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para dar o ensinamento da palavra de Deus, como os irmãos deveriam se comportar na comunidade cristã e como seguir a palavra de Deus na forma a qual Jesus Cristo havia orientado para os seus discípulos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gálatas, a primeira carta de Paulo aos Gálatas. Esta carta do apóstolo Paulo é dirigida às igrejas da Galácia e tem um forte foco na liberdade cristã e na justificação pela fé em vez da lei. Paulo começa repreendendo os Gálatas por se desviarem tão rapidamente do evangelho que ele pregou. O evangelho que não depende de obra da lei, mas da graça de Cristo. Ele está perplexo que eles estejam considerando voltar às antigas práticas judaicas como a circuncisão para alcançar a salvação. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo é suficiente para a justificação diante de Deus e que voltar à lei é como se submeter novamente à escravidão. Ele compartilha a sua própria experiência de conversão, de como ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, não de ensinamentos humanos. Paulo também defende a sua autoridade apostólica, mostrando que a sua mensagem é consistente com a dos outros apóstolos. Um dos versículos mais citados de Gálatas é o capítulo 2 e o versículo 20, onde Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este versículo resume bem a mensagem de Paulo sobre morrer para a lei e viver para Deus através da fé em Cristo Jesus. Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, contrastando com as obras da carne. Ele encoraja os Gálatas a viver pelo Espírito, o que resultará em amor, alegria, paz e paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Em resumo, Gálatas é uma poderosa defesa da liberdade que temos em Cristo Jesus e um apelo para vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, em vez de sermos escravizados por regras ou rituais religiosos. É uma carta que continua a inspirar e desafiar os cristãos a abraçarem a graça de Deus e a viver uma vida que reflete o amor e a santidade de Jesus Cristo. Livro da Epístola aos Efésios. Esta carta, atribuída ao apóstolo Paulo, é um texto que fala profundamente sobre a natureza da igreja e o plano de Deus para a unidade dos cristãos. Paulo começa a carta com uma saudação
e uma bênção, louvando a Deus por todas as bênçãos espirituais que foram dadas aos cristãos em Cristo Jesus. Ele fala sobre antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinando-nos como adoção como filho por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 4, 5. A carta também destaca a graça de Deus manifestada na salvação, enfatizando que somos salvos pela graça através da fé. E isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Paulo explica que anteriormente o gentio estava separado de Jesus Cristo e sem esperança no mundo, mas agora em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram trazidos para perto pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios 2, 12 a 13. Um dos pontos centrais da carta é a unidade da igreja. Paulo descreve a igreja como um corpo do qual Cristo é a cabeça e todos os cristãos são membros e contribui com o crescimento do corpo em amor, conforme está escrito em Efésios 4, 15 ao 16. Ele exorta aos cristãos a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como foram chamados em uma só esperança da sua vocação, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 4, de 3 a 4. Paulo também oferece uns conselhos práticos como viver uma vida cristã, instruindo os leitores a abandonarem a velha vida de pecados e ao se revestir do novo homem criado por Deus na verdadeira justiça e santidade, conforme está escrito em Efésios 4, do 22 ao 24. Ele fala sobre a importância de falar a verdade, de se irar e sem pecar, e de trabalhar honestamente e usar palavras que edifiquem os outros, conforme está escrito em Efésios 4, 25 e 29. A carta termina com a ascensão sobre a armadura espiritual que os irmãos devem usar para resistir à cilada do diabo, destacando a importância da oração e da vigilância, conforme está escrito em Efésios 6, 10 e 18. Efésios é uma carta que encoraja os cristãos a viver de acordo com o chamado do que receberam, a crescer em amor e unidades, e a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É uma mensagem que ressoa numa necessidade de vivermos uma vida que reflete a graça e a verdade de Deus. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, não é à toa que Paulo é um dos apóstolos mais reconhecidos na Bíblia por todos os cristãos, com os seus ensinamentos, as suas cartas e exortações às igrejas. O apóstolo que mais abriu igreja e, através dos ensinamentos, deu crescimentos para ela. Através da palavra de Deus, Deus usou o apóstolo Paulo, antes Saulo, de uma tal maneira que chamou a atenção até mesmo dos cristãos
a forma da ousadia de Paulo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!